Boa noite, queridos irmãos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado mais essa oportunidade e, claro, a minha Casa Espírita Géia pelo convite para mais um estudo. E então, quando me convidaram, me falaram que o tema seria livre, né? Um tema livre, onde eu escolheria, né? E aí é muito difícil para mim, porque muitos temas eu tenho curiosidade, eu quero estudar e trazer para vocês também, claro. E aí, pensando em qual que eu escolheria, me veio à mente, com uma luz, falar sobre nada mais, nada menos que Chico Xavier, nosso grande médium, né? E aí eu até falei com a minha mãe sobre isso e achei o máximo falar sobre ele. A história dele é imensa, então eu teria que resumir bastante, né? E aí então eu resolvi falar mais especificamente da mediunidade dele na infância e trazer um pouco de alguns casos dele, alguns lindos casos de Chico Xavier. Logo depois, quando eu vinha estudando, eu me lembrei, que eu já sabia, que a data de aniversário de Chico era dia 2 de abril, quando ele era encarnado. Ele nasceu em 2 de abril de 1910. Então, se ele fosse vivo, encarnado, ele estaria com 111 anos. Ele morreu numa data festiva, ele sempre falava isso, que queria morrer, falecer em uma época em que todos os brasileiros estariam muito felizes, e foi um dia em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, dia 30 de junho de 2002. E aí Chico faleceu com toda essa energia positiva, onde o Brasil estava comemorando a Copa do Mundo, né? Porque tinha ganhado. E aí, com esse tema na minha cabeça, eu fiquei super feliz, porque não foi algo que eu pensei, não, eu vou falar do Chico porque o Chico faz aniversário dia 2 de abril de 1900. Não, foi algo que eu pensei depois é que eu fui me ligar que a minha palestra hoje, dia 5 de abril, sexta-feira, foi aniversário de Chico, a data de nascimento de Chico, né? Então eu fiquei muito feliz porque nada é por acaso. Então eu tô aqui para trazer um pouquinho, né, do Chico para vocês. Espero que vocês gostem. Como eu já havia falado, Chico foi um grande médium e desde sua infância a sua mediunidade começava a dar os primeiros sinais. Quando ele tinha 5 anos, ele ficou órfão e teve que passar para os cuidados de sua madrinha Rita, que só o maltratava. E então, ele teve a sua primeira experiência mediúnica completa, que foi uma conversa longa com sua mãe, já desencarnada, Maria João de Deus. E ela só o aconselhava para que ele tivesse paciência com aquelas situações e que ele ainda teria muitas provações pela frente. E para exemplificar e comparar um pouquinho da experiência da mediunidade de Chico em sua infância, vou passar um vídeo onde podemos ter uma leve noção do que ele passou durante a sua vida.
Ei, guri, sabe onde é que tem uma oficina mecânica por aqui? Não, senhor. Que garoto maluco! Até parece que viu um fantasma. Yupi, que legal! É um barato passar por dentro das coisas aqui na Terra. O anjo guardião Andrezinho está na sua primeira missão na Terra. O mentor disse que, como teste, eu mesmo tenho que descobrir qual é a minha missão. Deixarei as coisas rolarem. Acabarei sendo atraído para a minha missão. Posso jogar bolinha de gude com vocês? Vai querer jogar com bolinha invisível? Quer dar uma voltinha? Eu não posso, eu não consigo. Mas é fácil, olha só. Não é isso. É que desde que morri, não consigo pegar nas coisas. Minha mão atravessa. O maluco tá falando com um banco? É maluco mesmo. Pedro maluco! Pedro maluco! Eu não sou maluco! Pedro, volte! Ops! As pessoas fogem de mim. Eu acho estranho. Eu só queria ter um amigo. Será que eu sou maluco mesmo? Claro que não, garoto. Se fosse, não estaria questionando. Você acha? Pera, você me vê? Eu vejo gente morta. Às vezes eu me confundo. Não sei se a pessoa é viva ou morta. Não posso ter amigos. Me chamam de Pedro Maluco. Você é um paranormal. Para o quê? Paranormal. Tudo tem a ver com a percepção vibratória. Você gosta de complicar, né? Vou te explicar. Pega esse graveto. Agora, vibre de um lado para o outro. Assim? Tá vendo o graveto? É claro, né? Agora, vibre o mais rápido que puder. Viu? Ele sumiu. Olha esse beija-flor. Beija-flores batem as asas numa frequência de 80 a 90 batidas por segundo. Você não vê as asas do beija-flor porque elas vibram numa outra frequência, muito alta. Tudo no universo vibra. Quando a gente morre, passa a viver num mundo com outro tipo de vibração. Quer dizer, onde a energia vibra em outra frequência. Entendeu? Na dica de nada. Quero dizer é que você não é maluco. Apenas possui uma percepção extrasensorial. Entendeu? Menos ainda. Oi, mãe. Sua professora me ligou e disse que você fugiu da escola. Os moleques estavam me chamando de maluco. E só por isso você fugiu? Volte já pra escola. Mas, mãe, tá bom, já tô voltando. Mas eu não volto mesmo. Minha mãe quer que eu volte pra escola. E como sabe? Não me viu falando com ela no celular? Não, só vi você falar com essa caixinha preta. É um celular, cara. Sei o que é um celular. Também tenho um, só não sei se você sabe como funciona um celular. Vou te mostrar. Quando sua mãe ligou para você, o aparelho transformou a vibração sonora da voz da sua mãe em um impulso eletromagnético.
que foi transmitido para uma antena. A antena localizou seu número e estabeleceu a sintonia com seu celular. E seu aparelho transformou novamente um impulso eletromagnético em vibração sonora, a voz da sua mãe. Entendeu? Coisa de doido, sou! Você é um tipo de celular. Você é um médium. Como é que é? Cruz credo! Minha Nossa Senhora! Meu São Benedito! Tô mais ferrado do que eu pensei! Por quê? Que eu vou pro inferno! Ouvi falar que isso é coisa do demo. Que nada, Pedrinho. Tudo que existe é coisa de Deus. Mesmo? Preciso voltar pra escola. Mas me responda. Depois que você morreu, viu Deus? Em parte. Essa eu não entendi. Como em parte? Porque ele é tudo que existe. Estamos nele e ele em nós. Agora você confundiu tudo. Não é tão complicado. Seu corpo é formado por células e as células são formadas por átomos. Tô sabendo. Agora, faça de conta que você é Deus. E imagine que cada átomo de seu corpo seja um sistema solar. Você também está em todos os átomos que compõem seu corpo, e eles em você. Assim como Deus está em tudo que existe. Chega! Você bagunçou minha cabeça. Só perguntei que você já viu Deus. Vejo o tempo todo. Eu vejo Deus nesta árvore, nas flores principalmente em você. Mesmo? Caraca, você vê Deus em mim? Claro, cada um de nós é uma centelha divina. Caramba, como sabe disso? Aprendi na escola. Tem escola nas nuvens? Claro que não, na cidade onde eu moro. Peraí, vai me dizer que existe uma cidade nas nuvens? Não, rapaz. Noutra dimensão. Ah, sim, agora entendi. Quer dizer, entendi, mas não entendi direito. Senta aí que vou te mostrar. Uau, que barato! No universo, tudo é energia. E a energia vibra em frequências infinitas. Isso quer dizer que 2 ou mais mundos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora minha bola é um pequeno rádio de 2 faixas de onda, M e FM. Anda muito bem armado, briga sempre. Por mais que eu gire o botão de sintonia, só ouvirei as estações FM. Agora, para ouvir as estações que transmitem em AM, ondas médias, é preciso mudar a frequência de FM para AM. Isso é o que acontece com você. Não entendi o que isso tem a ver comigo. É como se os vivos vivessem na faixa AM e os chamados mortos na frequência FM. Você é como um rádio, tem a capacidade de se conectar com outras faixas de onda. Então eu não sou maluco da cabeça? Claro que não. Você é um médium, um paranormal. Vou voltar pra escola. E se teus colegas te chamarem de maluco? Não vou ligar. Sou especial, sou paranormal. Bem, chegamos. Posso fazer uma pergunta? Quer ser meu amigo? O Pedro maluco tá se abraçando. Tá se abraçando. Agora você me pega. Então, gente, esse vídeo que eu acabei de passar para vocês, temos muito o que conversar, né? Primeiro, que esse vídeo de Paulo José, ele foi baseado nas obras psicografadas por Chico Xavier, do espírito André Luiz. Já começa por aí. No início do vídeo, nós vemos o nome das ruas
Rua Allan Kardec e Rua Chico Xavier. E Colégio Herculano Pires, que foi um escritor, um educador, um filósofo, tradutor brasileiro, que deixou muitas obras ótimas para nós, né? Daí já começa o vídeo bem legal. Então, passando, nós temos o nome do vídeo. Qual é o nome do vídeo? Pedro vê gente morta, né? Podemos até trocar o nome desse vídeo e colocar assim: Chico vê gente morta, Divaldo vê gente morta e até mesmo tio Marcelo Virotti vê gente morta. Não é isso? Então, gente, o Pedro, ele morria de medo do que ele via, porque ele sempre via as coisas e ele não sabia se era verdade, se não era, né? Se era gente viva ou gente morta. E os amiguinhos dele até zombavam dele, faziam bullying com ele, porque ele queria brincar com pessoas e objetos invisíveis que só ele via e os amigos não viam. Então, com isso, ele saiu da escola, né, daquele jeito, e aí ele ficou se perguntando: eu sou maluco, eu sou maluco? E aí veio um guia espiritual para poder aconselhar ele e explicar toda essa situação. Então ele começou com essa pergunta: eu sou maluco, eu sou maluco? Então o guia respondeu: não. Então esse guia continuou explicando que ele tem uma percepção extrasensorial. O que seria isso, né? Ele capta ondas diferentes, como se fosse ondas do rádio, como ele explicou no vídeo, né? Ondas AM e FM. Quando estou nas ondas AM, eu não consigo captar as ondas FM. Assim como ele deu o exemplo também das asas do beija-flor, né? O beija-flor batia suas asas com tanta rapidez que nós não conseguíamos ver, não conseguimos captar aquele sinal tão rápido, né? Que era das asinhas do beija-flor. E aí, com isso, eles continuaram conversando. E aí o Pedro perguntou: médium é coisa do demo? Todos somos médios em maior ou menor grau. Essa resposta está no livro dos médiuns, no capítulo 14, pergunta 159. Tá, gente? Então, o guia respondeu sobre o que estava no livro dos médiuns, que todos somos médiuns em maior ou menor grau. E aí, ele pergunta sobre Deus. E Deus? O guia simplesmente responde que vê Deus em tudo. Vê Deus em Pedro, vê Deus na natureza, vê Deus em tudo. Deus está em tudo e em tudo ele irradia. Somos uma centelha divina. Então, somos um pedacinho de Deus, né? Claro. E aí, continuando o nosso estudo, precisei de muitos livros, porque Chico Xavier não é fácil. Então, eu tive apoio de diversos livros. Então, aqui está mais um livro, que é Mediunidade para Iniciantes. Daqui eu tirei uma parte bem importante, né, sobre Chico, que... Bom, gente, voltando, né, que eu não falei, ó, Mediunidade para Iniciantes, de Luiz Gonzaga Pinheiro, tá? E o Chico foi o inspirador desse trabalho, né? E aí, logo no início, eu achei muito interessante essa parte, que quando perguntavam ao Chico como alcançar um bom aprimoramento do potencial mediúnico, ele simplesmente respondia: o médium deve partir da leitura de uma simples partitura e, através do esforço contínuo, chegar às grandes sinfonias.
Então, esse esforço contínuo que nós temos que ter, no caso, será o quê? A fé em Deus e a fé nessa nossa doutrina maravilhosa, né, que a gente tem que ter. E que esse esforço seja sustentado por isso, pela nossa fé e pela nossa doutrina, né? Aí, com isso, com essa frase, com essa resposta de Chico Xavier desse livro, nós começamos a contar os lindos casos de Chico. E aí eu vou começar com o primeiro caso que eu escolhi, que é desse livro aqui. O Homem que Falava com Espíritos. Como eu falei, eu usei bastante livro, né, para poder sugar um pouquinho de Chico para vocês e trazer o que é de mais importante, né, o que bem resumido, para a gente poder pelo menos os principais. Lógico que tem muita coisa. Chico é um homem muito... eu não tenho nem palavras para descrever, né? Que ele é muito conhecido por sua caridade, por seu amor ao próximo, por sua empatia. Ele abdicou da sua vida por tantas pessoas, né? Fez um trabalho tão maravilhoso que, assim, falar sobre ele é uma grande responsabilidade para mim. Então eu tinha que trazer para vocês alguns casos para mostrar o quanto ele foi maravilhoso, né? Então agora vamos para o primeiro caso, que eu achei super interessante, esse, que foi logo quando ele tinha 4 aninhos, bem cedo, né? Como eu falei lá no início, ele começou bem cedo os sinais dele de mediunidade. E aí esse caso, que é do livro, como eu falei, O Homem que Falava com Espíritos, de Luiz Eduardo de Souza. Esse livro é muito bom. E aí ele fala, esse caso é o seguinte: com 4 anos de idade, Chico participa de uma conversa com seus pais, né? Seu pai e sua mãe, que o pai falava de um nascimento prematuro que havia ocorrido em uma casa vizinha. E ele não tinha, e o pai, João Cândido, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido naquele caso. Então Chico, na hora, interrompeu a conversa e disse: o senhor naturalmente não está informado sobre o caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. E, gente, e aí? Né? Com 4 anos, o Chico já estava falando coisas desse tipo, né? Falando sobre essa posição ectópica, que eu cheguei até a pesquisar, que na verdade eu pesquisei sobre a gravidez ectópica, que é onde toda gravidez, toda gravidez ectópica é quando o ovo é fecundado em outro lugar, que não é no útero, e sim nas trompas, nos ovários, em outro órgão da mulher, sem ser o útero. E aí o João Cândido se assustou e disse à mulher que aquele filho não era deles, não parecia ser deles, que deveria ter sido trocado na igreja quando eles estavam na confissão. Virou-se para Chico e perguntou o que ele teria respondido. Chico disse que uma voz havia mandado ele dizer aquilo. João Cândido continuou desconfiado da maluquice do menino. Viu? Sempre, normalmente, quando começa a mediunidade, né, ainda mais na criança, na infância, como foi no vídeo, no caso do Pedro, sempre acha que é coisa do demo, como ele falou, ou uma maluquice mesmo, né, loucura, enfim. Não foi diferente dos pais de Chico e nem da madrasta de Chico, logo após que a mãe de Chico morreu, né, que quando ele começava a ter essas questões, essas
questões de mediunidade, a madrasta dele simplesmente dava surra de evangelho e levava ele para a igreja para ele poder parar com essa maluquice, né? Então vamos ao segundo caso, muito bom também. Vamos lá, o segundo caso, gente, é desse livro aqui, ó, Minutos com Chico Xavier, José Carlos de Luca. Esse é um caso bem rapidinho, mas que eu achei muito importante colocar, que é bem o Chico mesmo, né? E o nome do caso é o seguinte, o balde d'água. Alguém perguntou ao Chico: Chico, a assistência é serviço do governo, por que você dá assistência? Então o Chico respondeu: dou assistência como a pessoa que vê a casa do vizinho incendiada e até que o corpo do bombeiro apareça, a casa já se foi. Então, pelo menos um balde d'água eu tenho que carregar, não é mesmo? Gente, com certeza, né? Imagina se a gente sempre ficar esperando pelo próximo para fazer, nós nunca vamos fazer a caridade. E Chico era totalmente assim. Ele não esperava, ele fazia mesmo. Porque imagina só se ele esperasse, né, o bombeiro chegar, até ligar pro bombeiro chegar na casa, a casa já teria acabado, né? Então essa foi mais um ensinamento que eu achei muito interessante trazer para vocês sobre Chico. Esse foi o segundo caso que eu achei interessante. Então vamos ao terceiro caso. O terceiro caso eu escolhi desse livro aqui maravilhoso, que é Lindos Casos de Chico Xavier. Eu poderia ter feito a minha palestra toda só com esse livro de Ramiro Gama, mas eu achei interessante eu me expandir um pouquinho também, né? Porque assim como tem muitos casos aqui, tem muitos casos em outros livros também. Vamos lá. Terceiro caso eu escolhi a história da chave. Essa história é muito interessante. Vamos lá. Com a saída do chefe da casa e dos filhos mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola, Dona Cidália era obrigada por vezes a deixar a casa a sós porque devia buscar lenha à distância. Gente, uma pausa aí. Dona Cidália era a madrasta de Chico, tá? O seu pai se casou com ela e pediu para reunir todos os filhos. E Chico voltou a morar com o pai e com essa madrasta que era muito boa para ele. Então começou uma dificuldade. Certa vizinha, vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as verduras. A madrasta bondosa preocupou-se. Sem verduras não haveria dinheiro para o serviço escolar. Dona Cidália observou e ficou sabendo que lhes subtraía os recursos da horta. Entretanto, repugnava-lhe a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repolhos e alfaces. Chamou então o Chico e lembrou: meu filho, você diz que às vezes encontra o espírito de Dona Maria, que é a mãe de Chico. Peça-lhe um conselho. Nossa horta está desaparecendo e sem ela como sustentar o serviço da escola? Chico procurou o quintal à tardezinha e rezou, e como das outras vezes, a mãezinha apareceu. Dona Maria então lhe disse: você diga a Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas que necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se, porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. Dona Cidália dá a chave da casa à amiga que vem talando a horta. Gente, muito legal, né?
Às vezes a gente não pensa no que podemos fazer para não ficar, né, de mal com aquela pessoa e simplesmente a gente começa a brigar e não pensa numa outra forma de agir naquela situação, né? E aí, com o conselho da mãe de Chico, foi muito mais fácil. A dona Cidália não brigou com a vizinha e a vizinha não roubou mais as hortaliças. Pelo contrário, só tomou conta daquelas verduras, né? Então, mais uma lição aí pra gente. Sempre pensar antes de brigar, né? Antes de estourar com aquela pessoa que a gente já quer brigar, enfim. Vamos ao quarto caso. Vamos lá, de Chico. Eu tinha que colocar, porque esse é bem o Chico mesmo, né, gente? É bem peculiar, é bem característico de Chico esse caso que eu vou contar agora dele. Vamos lá, esse é o quarto caso. Só o título vocês já vão perceber. A barata na sopa, tá? Dona Josefina era uma senhora cega, muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo e tinha uma verdadeira adoração por Chico. Seu desejo maior era o de que seu contemporâneo um dia jantasse com ela. Tanto pediu que o filho de Dona Maria João de Deus a atendeu. Foi marcado o dia e Chico compareceu. A mesa estava posta. Numa ponta sentou-se o convidado de honra, na outra sua admiradora e nos lados duas amigas conhecidas de ambos. Por ser pobre, Dona Josefina apenas fez uma sopa substanciosa. No prato fundo, diante de cada convidado, achava-se a sopa contendo ingredientes apetitosos. O médium, emocionado com o tratamento afetuoso, devagar, dando atenção à palavra da dona da casa, foi tomando a sopa, quando de repente dá com uma barata preta no meio do prato. Afasta-o para o lado no momento em que Dona Josefina lhe pergunta: então, Chico, está gostando da minha sopa? Ele, olhe que a fiz com muito cuidado e carinho em sua homenagem. Está ótima, minha irmã. Sou-lhe muito grato pela sua bondade. Não mereço tanto, respondeu-lhe o médium. E para que ninguém observasse seu achado, foi conversando e tomando a sopa. Dona Josefina ria de contente. O humilde homenageado sentia-se contrafeito. Mas, diante da alegria da irmã querida que se sentia tão honrada com sua presença, esqueceu-se da barata e começou a conversar animadamente, contar casos e a comer. No fim, quando todos acabaram, olhou para o prato. Estava vazio. Havia tomado a sopa e a barata também. Mas concorrera para alegrar o coração de uma velha e sincera admiradora. Valeu o sacrifício. Gente, e aí? O que vocês fariam nessa situação? Né? Ele não quis desagradar a moça, né, Dona Josefina, cega, que era tão apaixonada por ele, né, gostava tanto dele, e aí ele foi tomando a sopa, e quando ele viu, nem a barata estava mais lá. Ele tomou a sopa com a barata. E aí, gente? Eu vou dizer pra vocês que isso é bem Chico mesmo, porque eu não tomaria essa sopa nunca, tá? Então, esse foi um caso engraçado que eu trouxe pra gente poder rir um pouquinho, né, descontrair. E agora vamos ao último caso, que é, como falamos de ingredientes, né, da sopa, falamos aí das verduras, enfim. Agora, vamos para uma receita. Receita para melhorar. Melhorar o quê? Melhorar o nosso dia, nosso bem-estar, nossa vida, né? E esse é o último caso que eu trouxe para vocês. Então, vamos anotar essa receita aí, pra gente melhorar, que é o nome da receita. Receita para melhorar.
Então, espero que depois dessa receita vocês melhorem. Eu vou melhorar, com certeza. Então, vamos lá? Em julho de 1948, o nosso confrade Jacques Abod, de passagem por Pedro Leopoldo, conversava ao lado de outros confrades, em companhia do Chico, sobre os trabalhos de aperfeiçoamento da alma. A conversação deu lugar à prece em conjunto, e manifestando-se pelo médium José Grosso, dedicado e alegre companheiro desencarnado, dedicou aos presentes os seguintes apontamentos. Vamos lá então, gente, anotar? Receita para melhorar: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, na nuca, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. José Grosso. Supomos descobrir neste curioso receituário excelentes motivos para sorriso e meditação. Então, gente, essa receita aí não é boa, não é ótima pra gente? Então, assim eu termino aqui o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado demais. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, trazendo alguns casos de Chico, né? É pena que não deu para trazer a vida dele toda, porque a gente sabe que é muito grande, mas assim, qualquer oportunidade que eu tiver, a gente dá uma continuidade nesse estudo, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês por terem me assistido, quero agradecer a Deus mais uma vez e um beijo a todos. Foi uma honra falar desse médium que eu amo, que é Chico Xavier, que é, como eu falei no vídeo todo, tão conhecido, por sua caridade, por suas obras, por ter vivido mesmo na humildade mesmo, não ter recebido dinheiro, né, por suas obras, sempre ter dedicado a sua vida, tudo para as pessoas, como vimos nessas histórias, né, até na história da barata, na história do balde d'água. Então, gente, muito obrigada mesmo. Um beijo para vocês e até o nosso próximo estudo.